quando a gente fala de flexibilidade, o bambu é uma referência. Eu lembro na época que eu fazia as meditações ativas do Osho, tinha uma que chamava mandala. Então a gente fazia um movimento com o pé, não sei o que, e depois tinha uma parte sentada e uma música bem molinha e ele dizia: faça um movimento do bambu no vento. Então tem a flexibilidade do bambu. E eu já estava me detectando que eu tinha minhas rigidez, os meus controles, quem não, né? Mas eu identificando isso, comecei a treinar a flexibilidade do bambu. Então, quando eu comecei a treinar a flexibilidade do bambu em mim, eu comecei a olhar para o bambu com uma certa admiração, não só um bambu, né? E aí, nessa época, foi quando eu ganhei de presente os bambuzinhos. E hoje em dia, quando bate o vento assim, eu sempre fico... Porque de vez em quando tem alguns pontos da gente que fica um pouco rígida, né? A rigidez, inclusive, dizem aí, né, os naturalistas, que quando a gente tem muita rigidez, a gente acaba tendo problema nas articulações e... Como é que chama aquilo? Artrite, artrose e tudo mais. Tanto que... Então, tem a ver com a rigidez. Então, quando a gente também está falando de rigidez, a gente também está falando um pouco de orgulho, né? Porque o orgulho, através do nosso complexo de inferioridade, a gente vai para a superioridade, mas a gente quer muito ter razão, tá certa, né? E por que a gente quer estar certa? Porque quando nós éramos crianças e a gente estava errado, a gente era punido. Porque também a gente tinha que se submeter aos adultos. Então, agora eu sou adulta, eu que mando. Você lembra disso, né? Eu que mando. Então, a gente, às vezes, vai ficando rígida, né? E, às vezes, a gente também é rígido porque copia o nosso meio. E, às vezes, a gente defende o nosso ponto de vista porque também não tem muita segurança para não defender, né? Então, o bambu, ele me inspira nisso, né? Nessa flexibilidade e na dança, né? E você percebe também uma outra coisa que eu percebo em bambus maiores, que eu fico observando, que a parte de baixo tem um tipo de movimento e a parte de cima tem outro. Então, tudo isso me encanta porque são possibilidades que nós temos, não fisicamente só, mas dentro das nossas emoções, dentro das nossas crenças. Quando a gente começa a olhar para as nossas crenças e começar a flexibilizar, né? Começar a dançar um pouco mais conforme a música. E a música, eventualmente, é o vento, é um sinal da vida, são aquelas coisas que são só um aprendizado e a gente fica numa rigidez tentando encaixar aquilo em alguma coisa que nem é aquilo, né? Então, esse é o meu encantamento com os bambus, por isso eu tenho bambu plantado aqui. Então, vamos explicar